Sabe, quando a gente fala das batalhas políticas e judiciais mais intensas do Brasil hoje, um nome sempre aparece no centro de tudo: Alexandre de Moraes. É difícil encontrar uma figura pública que divida tanto as opiniões. E olha só essa manchete do New York Times de 2023. Ela resume perfeitamente o dilema. Ele é o defensor da democracia no Brasil? Ele é realmente bom para a democracia? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É exatamente isso que a gente vai tentar entender agora. Bom, para a gente mergulhar nessa figura tão complexa, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, de onde vem tanto poder? Depois, como foi a sua ascensão até o STF? Aí a gente entra na parte quente. Ele é mesmo um defensor da democracia? Quais são os escândalos e as controvérsias? E, por fim, qual o legado que ele está construindo? Para começar, vamos dimensionar a influência dele. Pensa só, ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país. E, como se não bastasse, foi também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que comanda as eleições. Ou seja, as decisões dele impactam o rumo do Brasil de forma muito, muito direta. Mas como é que ele chegou lá? Esse poder todo não surgiu do nada, né? Foi construído ao longo de uma carreira bem longa e cheia de cargos importantes no serviço público. E essa linha do tempo mostra bem essa subida. Começa lá em 91, como promotor em São Paulo. Em 2002, já vira secretário de Justiça do Estado. O grande salto acontece em 2016, quando ele se torna ministro da Justiça no governo Temer. E logo no ano seguinte, 2017, chega ao topo, indicado para o STF. Para fechar, em 2022, assume a presidência do TSE, num dos momentos mais tensos da nossa política. É uma ascensão, assim, impressionante. É a partir daí que se constrói uma narrativa muito forte sobre ele. Para muitos, Alexandre de Moraes é um protetor essencial da ordem democrática brasileira. Vamos analisar as ações que criaram essa imagem. Certo, vamos aos pontos que sustentam essa reputação. Ele foi pioneiro em tratar a desinformação online, as chamadas milícias digitais, como um ataque às instituições. Sua atuação no TSE em 2022 foi vista como decisiva para proteger as urnas. E claro, depois do 8 de janeiro, a resposta dele foi rápida e dura, levando à responsabilização dos envolvidos. E tudo isso culminou no julgamento que tornou o ex-presidente Bolsonaro inelegível. E essa citação da revista Veja resume bem a percepção de muita gente. O apelido xerife da democracia pegou, simbolizando essa postura de linha dura contra o que ele considerava serem forças antidemocráticas. Mas a história nunca é tão simples, né? Cada ação poderosa dele gerou uma reação na mesma intensidade. E é aqui que a gente mergulha no outro lado da moeda, as inúmeras controvérsias. O caso mais famoso é, sem dúvida, o inquérito das fake news. E aqui a gente tem dois lados muito claros. Para os defensores, foi uma resposta essencial para proteger a democracia. Já para os críticos, foi um inquérito sigiloso, sem limites claros, que virou um símbolo de excesso de poder. É um debate que reflete um desafio global: como as democracias combatem a desinformação sem ferir a liberdade de expressão. E esse conflito ultrapassou as fronteiras do Brasil. O confronto com Elon Musk, um dos homens mais ricos do planeta, colocou as decisões de Moraes no palco internacional, abrindo uma enorme discussão sobre soberania, liberdade na internet e os limites do poder de um juiz. E para mostrar que não estava de brincadeira, Moraes usou a força financeira. Ele impôs uma multa diária de R$5 milhões. É o valor que mostra a dimensão do braço de ferro. A repercussão internacional ficou ainda mais séria quando uma ferramenta poderosa da política americana entrou em cena: a Lei Magnitsky. Para se ter uma ideia, essa é uma lei que os Estados Unidos costumam usar contra pessoas acusadas de graves violações de direitos humanos pelo mundo. E o que aconteceu foi uma verdadeira saga. Em julho de 2025, o governo americano sanciona Moraes e a esposa dele. Uma medida raríssima contra um juiz da Suprema Corte de uma democracia. Mas numa reviravolta surpreendente, no final do mesmo ano, todas as sanções foram retiradas. Um episódio que só adiciona mais complexidade à figura dele no cenário internacional. Mas as controvérsias não são só internacionais, não. Elas também são domésticas e financeiras. E esse número, R$129 milhões, é o centro de um escândalo que levantou sérias questões sobre um possível conflito de interesses. A história veio à tona em reportagens como esta, do jornal O Globo. O contrato era entre o Banco Master, que tinha questões na justiça, e o escritório de advocacia da esposa do ministro. E essa análise do portal UOL vai direto ao ponto da acusação. A crítica principal era que o valor astronômico do contrato não parecia se justificar pela reputação do escritório, mas sim pela influência de quem era o marido da advogada.
No entanto, o desfecho oficial foi este. A Procuradoria-Geral da República analisou o caso e decidiu pelo arquivamento, afirmando não ter encontrado indícios suficientes para justificar um processo criminal. Bom, então a gente chega ao final tentando juntar todas as peças. Diante de tantos feitos e de tantas polêmicas, qual será o veredito da história sobre Alexandre de Moraes? E o que a gente tem hoje são duas visões opostas. De um lado, o herói da democracia, reconhecido internacionalmente. Do outro, um juiz autoritário que, para os críticos, ultrapassou todos os limites do seu poder. Essas duas narrativas estão sendo escritas agora, em tempo real. No fim das contas, a trajetória de Alexandre de Moraes é um espelho para os desafios da democracia na era digital. A questão que fica não é só sobre um homem, mas sobre o sistema. Para salvar a democracia, é preciso arriscar seus próprios princípios? O veredito da história sobre Moraes pode, no fundo, ser um veredito sobre os tempos em que vivemos.